Para falar sobre esses dados, a gente recebe o Pedro Bahia, cientista político e pesquisador do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio. Pedro, obrigado por estar conosco aqui. Queria que você explicasse um pouquinho da metodologia de vocês, se são apenas casos registrados oficialmente ou se vocês também conseguiram levantar casos que não necessariamente tenham sido registrados, digo principalmente esses de ameaça, mas que vocês conseguiram comprovar ou verificar que são fruto, né, esses casos de ameaça ou de situação de violência, fruto de disputas políticas, e se já é possível detectar algum aumento de tendência em relação a períodos eleitorais anteriores. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo, Pedro. Obrigado, Yuri e Débora, é um prazer estar aqui com vocês. O Observatório da Violência Política e Eleitoral da Unirio, ele começa em 2019 e a nossa metodologia, ela está alinhada à imprensa também. A imprensa tem um papel fundamental porque a gente consegue mapear, a partir de diversos sites de notícias online, a gente consegue mapear episódios de violência política em todo o Brasil. Inclusive aqueles casos que muitas das vezes eles não são notificados às instâncias criminais, como, por exemplo, quando a liderança política ela não realiza um boletim de ocorrência, mas verificado um ato de agressão contra essa liderança política, ela entra no nosso banco. Então, a gente tenta, de certa forma, chegar o mais próximo possível do número exato de casos de violência política. E como você bem notou, Yuri, o ano eleitoral, os anos eleitorais no geral no Brasil, eles costumam ter um aumento da incidência de casos de violência política, sobretudo no período mais próximo da campanha eleitoral, que nesse ano foi entre agosto e setembro, o terceiro trimestre. Então essa é a nossa preocupação do observatório, que nesse ciclo eleitoral a gente já está tendo, na verdade, um aumento dos casos, mas que ele aumente ainda mais, exatamente por estarmos na campanha eleitoral municipal de 2024. Pois é, Pedro, acho que aproveitar um pouco também, né, do seu conhecimento das suas pesquisas, porque a gente acaba tendo muito olhar para as eleições gerais, mas me parece, tenho essa impressão também de vivência política, enfim, do período em que trabalho como jornalista político, que é no âmbito municipal em que há mais disputas violentas. Queria que você fizesse um pouco dessa comparação para que quem está nos assistindo tenha a dimensão disso, que nas disputas mais localizadas, micro, das cidades, não das grandes cidades, muitas vezes das médias cidades, das pequenas cidades, é que a gente acaba tendo mais situações de violência política, ao contrário do que o imaginário possa levar em conta, por exemplo, diante do que a gente viu em 2022, que também houve muita violência política atrelada à disputa nacional, mas não de uma forma tão espraiada como a gente vê nas eleições municipais. Exatamente, Yuri. É essa visão que a gente compartilha no observatório. Todos os anos eleitorais, independentemente do caráter da eleição, se ela é estadual, nacional, municipal, a gente tem aumento dos casos. Mas existe uma preocupação maior em eleições municipais. Primeiro, porque tem uma questão de quantitativos. A gente está falando nas eleições municipais de cargos como, por exemplo, vereadores, prefeitos. A gente lembra que o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Então, as eleições municipais é talvez aquele ciclo eleitoral que você tem o maior número de candidaturas. Você tem um exército de vereadores numa eleição municipal. Diferentemente, por exemplo, de uma eleição nacional para presidente, em que o número de candidatos a presidente é muito reduzido. Então, os vereadores eles estão em maior quantidade, então, consequentemente, fica mais difícil você conseguir proteger que todos esses candidatos a vereadores possam exercer a sua atividade política plena de maneira pacificada. Um segundo ponto também que chama a atenção nas eleições locais, como você muito bem mencionou, é a questão da comunidade, da localidade. Numa hierarquia política, os vereadores é talvez o primeiro degrau de uma carreira política. Então, eles são aqueles tipos de candidatura, de liderança política, que estão muito próximos dos bairros, das pessoas, das comunidades. Então, ao mesmo tempo que isso é benéfico para a localidade, porque a acessibilidade com o vereador é muito mais fácil você conseguir conversar com o vereador da sua cidade do que talvez um senador da República, certo? Ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo para a democracia, essa acessibilidade, isso também, num período eleitoral, pode ser prejudicial, porque esses vereadores, sobretudo em cidades pequenas, às vezes eles são comerciantes, eles são pessoas importantes da cidade, então a acessibilidade é mais fácil e eles acabam ficando mais facilmente à mercê de atos de violência. Fisicamente, porque eles estão mais expostos nas praças, nas ruas, pedindo voto, mas também nas redes sociais. Então, a gente também no Observatório compartilha um cuidado adicional às eleições municipais, que por hora apresentam ser mais violentos do que as eleições nacionais no Brasil.
Pedro, boa tarde para você. Muito obrigada por estar conosco. E pensando em termos de legislação, né? O que temos hoje de legislação para coibir esse tipo de crime, né? É suficiente na sua avaliação? Ou seja, né, o nosso direito, ele está coadunado com o que se espera para prevenção desse tipo de crime e de assédio também? Exatamente, Débora. A gente tem alguns primeiros passos importantes que estão acontecendo e aconteceram no passado. Em relação à legislação, a gente teve a aprovação, né, em 2021 da lei contra a violência política de gênero. Eu acho que foi um primeiro passo muito importante que o Congresso Nacional deu para a população, para a sociedade civil, de vontade política de combater esses casos, né? Porque mais do que apenas condenar e alertar que esses casos estão acontecendo, é preciso um certo tipo de responsabilização no curto prazo e no longo prazo para que a gente consiga ver de fato, né, de maneira concreta, uma diminuição dos números de casos. Em relação especificamente à responsabilização, eu acho que tem vários órgãos e várias instituições que têm papéis importantes. Eu destaco, primeiro, o TSE. Nesse período eleitoral específico, a gente viu a manifestação da ministra Carmen Lúcia, né, enquanto presidente do TSE, pedindo celeridade, né, dando um ofício de celeridade para a Polícia Federal, para os Ministérios Públicos Regionais, para que consigam, né, levar a cabo, adiante as investigações, que a gente lembra no observatório que muitos desses casos, os inquéritos ainda estão em aberto, eles não foram concluídos. Então, há uma certa morosidade nesse acompanhamento que, às vezes, extrapola, inclusive, o ciclo eleitoral. Então, isso também é um primeiro passo importante. O segundo passo importante também das instituições é o desenvolvimento, como bem disse a ministra, de um observatório. Um observatório que a gente possa, de alguma forma, discutir planos e políticas públicas eficazes de contenção da violência política, mas, mais do que isso também, um canal de denúncia desburocratizado para que a gente consiga também fazer com que tenhamos dados estatísticos suficientes para identificar esses padrões da manifestação violenta e também para proteger essas lideranças que estão mais vulneráveis com segurança, por exemplo. E, por fim, também, eu acho que tem o papel dos... Nada, Yuri, pode falar. Não, eu queria concluir, eu queria só, então deixa eu só já colocar uma outra questão nesse ponto, que a gente tem percebido muito de situações de crime organizado se infiltrando por meio de candidaturas a prefeito, a vereador, algumas cidades vivendo uma situação mais preocupante. Teve um caso recente envolvendo aqui Guarujá, no litoral de São Paulo, de investigação envolvendo vereadores, candidatos ao executivo municipal. Em algumas outras cidades também, candidatos recorrendo a pedidos para a justiça eleitoral de proteção durante esse período eleitoral. Mas queria especificamente o olhar de vocês, Pedro, para a questão do quanto o envolvimento do crime organizado pode ser um fator que piore uma situação que já tem elementos aqui para despertar a atenção das autoridades, dado esse nível de violência já registrado. Perfeito, Yuri. No observatório é uma preocupação para a gente a violência social e a criminalidade como um todo. Porque a violência criminal, obviamente, ela não explica todos os casos de violência política no Brasil, mas ela potencializa, sobretudo nas disputas territoriais, em que você já tem um controle das organizações criminosas. Então, o que eu estou dizendo com organizações criminosas, né? Eu estou falando de milícias, de tráfico de drogas, de grupos contraventores, que em eleições municipais a gente já tem histórico de avanço dessas organizações criminosas nas disputas locais. Elas entram nessas disputas, sejam elas próprias financiando candidaturas, ou seja, você tem um financiamento dessas organizações criminosas para candidaturas, para candidatos nesse ciclo eleitoral, mas como também utilizando da violência política enquanto uma ferramenta para tentar interferir no processo eleitoral, para tentar tirar da disputa aqueles candidatos que vão contra os seus respectivos interesses privados, não interesses públicos, né? Então, algumas áreas, como por exemplo o Rio de Janeiro, é um lugar sensível para se falar da violência política e precisa estar na discussão, sim, a questão da criminalidade e das organizações criminosas que já estão entrando nessa disputa eleitoral local e pode ter graves consequências para o processo democrático municipal como um todo. Tá certo, professor. Eu posso fazer, dá tempo de eu fazer só mais a última para encerrar? Não, então deixa eu segurar o senhor só mais um pouquinho, porque eu quero falar sobre a perspectiva aqui do futuro, professor. O que a gente pode esperar para um futuro próximo ainda? Porque esses números, eles são
muito altos. É muito preocupante. Daqui 2 anos tem eleição de novo. O que dá para a gente projetar para a próxima eleição, para a eleição presidencial, que a gente sabe também que é um ambiente muito tenso e acirrado? Exatamente. Há uma preocupação no longo prazo, porque quando se encerra um ciclo eleitoral, já se inicia outro indiretamente, né? A gente já tem nos bastidores uma série de movimentação política que pode sim ter casos de violência política. Em anos não eleitorais, os números diminuem, mas eles não zeram. A violência política ela continua, exatamente por isso. E no longo prazo, se não tiver uma mudança efetiva e uma responsabilização, uma vontade política de algumas instituições eleitorais, em especial também responsabilização dos partidos políticos, que também tem um papel nesse processo, né, de continuar financiando candidaturas, né, candidatos que façam incentivo à violência, por exemplo. Então, se não houver uma mudança, no longo prazo, a gente não consegue ver uma diminuição nesse número de casos. Até porque, como você bem mencionou, a gente ainda está vivendo no contexto nacional um cenário de polarização política que pode acarretar e aumentar os ânimos e o diálogo ser substituído pela violência. Então, que 2025 a gente consiga refletir esse ciclo eleitoral, esses números, e que políticas públicas em vários tipos de instituições, né, transversais, possam ocorrer para, de fato, a gente conseguir ver uma mitigação dos casos ao longo do prazo. Nós conversamos aqui com Pedro Bahia, cientista político do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, que trouxe esse dado bastante alarmante de 76 mortes provocadas pela violência política num ano de eleições municipais e mais de 500 casos de ameaças relacionadas às disputas nessas eleições. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e um bom fim de semana. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau.